Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação. O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma, mas a Copa do Brasil para o Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca, por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema, na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar pra galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim, com jogos. O Flamengo não, o Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo, sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão é, hoje o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, é você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. Vamos fazer o seguinte, a gente ontem passou a limpo, a semana tá meio confusa, né? Hoje ainda é terça-feira, eu tô parecendo que é quinta. A gente bota a hashtag aqui, você pode mandar sua foto para mostrar o que vocês estão fazendo nesse carnaval, hashtag SBT Esporte. A gente vai mostrar daqui a pouco no telão. Ó, a gente tá nesse clima de carnaval e eu queria, a gente fez uma análise muito bem feita ontem desse Vasco Flamengo, mas eu queria que você fosse até o telão ali, Pedrosa, pra gente olhar e relembrar e você falar muito sobre 2 jogadas positivas, vamos dizer assim, a jogada, o destaque do carnaval, o confete no Vasco Flamengo, Vamos né? nessa. Pelo lado do Flamengo e pelo lado do Vasco. Obviamente que o lado do Flamengo vai ser o gol do Bruno Henrique, né? Eu queria que você analisasse aí friamente essa jogada. Eu falei ontem que muita gente falou, um gol sem querer. Não existe, Não gente. foi, não foi. Se a gente for sem perceber, querer. uma das grandes mudanças que o Felipe Luiz fez no segundo tempo foi justamente essa troca do Plata com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele começa o jogo na esquerda e o Plata começa o jogo na direita. No segundo tempo, já desde o início, o Plata está na esquerda. Por quê? Na minha visão, o Plata é um jogador que ele recebe a bola de costas com muita mais tranquilidade e facilidade do que o próprio Luiz Araújo. O Plata tem essa facilidade até por ter um corpo maior também. Então, naquela jogada do gol do Bruno Henrique, a gente pode voltar do início para a gente poder ver melhor. Quem avança com a bola aqui é o zagueiro do Flamengo, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. E quem está entre linhas é justamente o Plata. Quem erra nessa jogada, no caso do Vasco, é o Hugo Moura, que vai marcar o Léo Pereira. E o Hugo Moura tinha que estar marcando o Plata, para você não poder não dar espaço entre linhas. Então, quando o Plata recebe essa bola, voltando um pouquinho aí esses melhores momentos, quando o Plata recebe essa bola, ele tá sem marcação. E o Bruno Henrique, que é um cara muito inteligente também, ele recebe sem marcação. Congelar, é boa. Pode voltar um pouquinho, mais. Pode voltar, volta. Aí, avança. Aí. O Hugo era para estar aqui. E quem tinha que estar dando a cobertura do Jair em cima do Bruno Henrique com o Lucas Freitas para que ele não ficasse no mano a mano era justamente o Jair. Mas não, quando o Hugo pula a casinha aqui para poder vir marcar o Léo Pereira, o Plata está sozinho entre linhas. Olha como ele olha. A cabeça do Plata está virada já, vendo o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pedindo. Agora pode soltar que a gente vai ver a movimentação natural. Pediu, conseguiu receber e bateu, e aí, obviamente... E aí a qualidade do muito mais a qualidade, também, muito né, mais a Pedro? qualidade. Eu Nesse não consigo encarar, Fernanda, como sorte, entendeu? Eu acho que é muito mais o mérito dos jogadores que se conhecem, obviamente a qualidade individual do Bruno Henrique, que conseguiu virar e bater essa bola aí no ângulo do Léo Jardim. E a outra jogada... É do Ryan, né, ô Pedrosa, do Vasco. Exato, Fernanda. Eu acho que assim, apesar do Vasco ter perdido, essa jogada é uma jogada que o Vasco não pôde ter a oportunidade de fazer em todo o Campeonato Carioca, porque o Vasco não tinha pontas. O Vasco não tinha jogadores de velocidade. O Ryan chega no final do Campeonato Carioca e ele já consegue encarar essa vaga de titular, porque o Vasco não tinha ninguém da posição. Então, se a gente voltar do início, essa jogada, é exatamente aí, pode parar ali, pode voltar. Pode voltar um pouquinho mais.
Pode voltar? Isso, aí. Essa bola é uma bola longa, que o próprio Ryan raspa e deixa no pé do Felipe Coutinho. Olha como ele é diferenciado. Olha a qualidade do Felipe Coutinho, que mesmo não estando no seu melhor momento, mesmo não sendo aquele Felipe Coutinho que a gente sempre esperou, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em volta do Felipe Coutinho. Ele carrega a bola, pode soltar, e dá a bola no Ryan, atrás do Léo Pereira. Então, quando ele consegue receber essa bola, todos os jogadores estão perdidos no lance porque o Felipe Coutinho consegue essa assistência. E aí é muito mais mérito também do Léo Ortiz, que consegue tirar em cima da linha, do que um demérito do Ryan. Você acha que ele tinha outra opção, o Ryan? Não tinha, não tem como, Fernanda. Eu também acho que não. Não tem como. A velocidade da jogada, a gente tá vendo no devagarzinho, né? Exato. Aquela coisa pouquinha. Mas ele realmente, a bola sobra, né? Exato. E ele tem que finalizar tudo muito rápido. Porque ele é um jogador de progressão, de velocidade. Ele bate com a direita, o Rossi defende. Ok. Quando a bola volta para ele, o Rossi está perdido. Perfeito. O Rossi tá perdido no lance. E o Gerson tá tentando sair aqui para poder marcar o Ryan. Ele bateu, inclusive, colocado. Se ele tivesse perdido o gol... Pela frente, cadê? A semana do Vasco será mais corrida e com importantes decisões pela frente. O elenco já está focado no trabalho, isso porque amanhã tem disputa na Copa do Brasil contra uma equipe carioca. Com um resultado negativo diante do Flamengo, o técnico Fábio Carille já chega pressionado para esse jogo decisivo contra o Nova Iguaçu. Para avançar à terceira fase, o Vasco precisa vencer no Newton Santos. Em caso de empate, os pênaltis definirão a vaga. Não vou ter muito tempo para trabalhar, bem pouco, sei disso, mas a gente também já está acostumado com o nosso futebol aqui, que é jogo em cima de jogo, e muitas vezes é vídeo, é conversa, e levar para o campo ali, posicionar sem ter uma certa intensidade, que é necessária para o jogo, né? Mas não é reclamar, e sim buscar alternativas para que a gente tenha esse equilíbrio o quanto antes. Essa será a primeira vez que Vasco e Nova Iguaçu irão se enfrentar no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil. O Laranjão, inclusive, foi o algoz do Vasco no Carioca 2024, quando venceu o Gigante da Colina em 2 dos 3 duelos no estadual, além de ter eliminado na semifinal, em jogos disputados no Maracanã. Esse ano, ainda sem Carille no comando do time, a equipe empatou com o Nova Iguaçu. O Vasco chega na segunda fase após eliminar o União Rondonópolis por 3-0 na primeira fase. Põe na tela aí o carnaval de vocês. A gente já mostrou o nosso carnaval e agora já... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Vasco deve mais de 178 milhões para 25 clubes no mundo. O Vasco vive um processo de recuperação judicial na tentativa de resolver uma dívida de 637 milhões na sua lista de credores apresentada à Justiça do Rio de Janeiro. O clube citou mais de 2 dúzias de clubes do futebol brasileiro com valores a receber sobre acordos, transferências e outros negócios mal resolvidos. Ao todo são 25 clubes, sendo 7 da Série A do Campeonato Brasileiro. Há dívidas acima de 20 milhões com clubes como Benfica, João Vitor, Casa Pia, Clayton, Nantes e Inter. Isso porque a 777 Partners, ex-acionista majoritária do Cruz Maltino, não pagou 82% das transferências realizadas durante o período que estava no clube. São citados também São Paulo, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Chama a atenção, porém, a presença dos rivais Flamengo e Fluminense. O Cruz Maltino deve a cada um 319 mil e 138 mil, respectivamente. Boa parte desses times cobra o Vasco na CNRD, Tribunal da CBF. Além disso, agentes e alguns jogadores também foram à justiça cobrando algumas quantias financeiras do clube. O plano do Vasco inclui essa dívida e as que correm na FIFA para serem pagos dentro da recuperação judicial. O Cruz Maltino se apega a um código da FIFA, afinal a entidade prevê que se o clube estiver insolvente ou em falência, os processos são suspensos na entidade. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, até o próximo conteúdo.